Nessa aula nós vamos aprender sobre o movimento retilíneo uniforme. O movimento é retilíneo uniforme porque ele se trata de uma reta. Retilíneo sempre lembra de uma reta. E variado é porque agora o seu corpo ele passa a ter aceleração e a aceleração ela vai ser um valor constante. O que significa constante? É que não vai mudar, tá? A aceleração ela vai ter sempre um valor constante. E agora a sua velocidade ela vai mudar, ou seja, a sua velocidade agora ela é diferente. Lá no movimento retilíneo uniforme, nós temos velocidade constante e nós dizemos que a aceleração ela é nula, tá? O seu corpo ele não tem aceleração, então a sua velocidade permanece a mesma. Já no movimento variado, você adquire aceleração e agora a sua velocidade ela vai mudar. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, nós aprendemos 4 fórmulas, que é a aceleração média, função da velocidade, equação horária ou função horária do espaço. Nós aprendemos também a equação de Torricelli. Então, ou seja, eu vou passar para vocês em vídeos uma aula de cada vez. Essa primeira aqui, nós temos que ver a aceleração escalar média. E o que é essa aceleração escalar média? A aceleração escalar média é entre 2 instantes e é a variação de velocidade escalar instantânea ocorrida em média por unidade de tempo. Ou seja, ela nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E o meu A ele vai representar a aceleração. Como na física nós trabalhamos tudo com unidades de medida, nós temos a primeira, que ela é representada pelo SI, que é o que nós chamamos de sistema internacional. Significa que a velocidade tem que estar em metros por segundo. Significa que o seu tempo tem que estar em quê? Segundo. E a aceleração é a unidade nova. Ela tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Ou nós trabalhamos com a segunda unidade, né? Que nós temos velocidade em quilômetros por hora. Nós temos o tempo em hora e a aceleração ela vai ficar em quilômetros por hora ao quadrado. Na física é bem simples. Quando nós queremos fazer uma questão, a primeira coisa que precisamos fazer é interpretar o que está pedindo. Depois, separar as informações. E, por último, basta substituir na fórmula. Ou seja, lá no movimento uniforme, nós temos as palavrinhas-chave. E quem são elas? Velocidade constante e o corpo não tem aceleração. Aqui nós trabalhamos apenas com espaço, velocidade e tempo. Já no movimento variado, ele vai falar que o corpo tem aceleração ou vai te dar velocidades diferentes. Aqui eu nomeei para vocês. Quem é V0? V0 é a velocidade inicial. Quem é V é a velocidade final. Quem é A é a minha aceleração. Quem é o T? É o meu tempo. Então, só basta eu saber quem representa cada termo e fazer a substituição. A aceleração média é variação de velocidade sobre variação de tempo. Na física, eu sempre falo para vocês, esse delta, como representa variação, significa eu escrever isso aqui, ó. A aceleração média, ou A somente, tanto faz, é a velocidade final menos a velocidade inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Mas eu tenho que saber esses padrões aqui, ó. Se eu estiver num sistema internacional, não posso misturar. Se tiver alguém fora, eu tenho que transformar. Por isso que a gente sempre começa na física aprendendo transformações de velocidade, de tempo e de distância, tá? Porque isso nós precisamos sempre. Então, se tiver alguém fora, eu tenho que transformar. Coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem como funciona a aceleração escalar média. Ó,
Calcule a aceleração escalar média, então eu já sei que ele quer quem? O AM. De um automóvel que aumenta sua velocidade de 36 para 54. Se aumenta, significa que ele começou com 36 e depois ele foi para quanto? 54. Como ele falou de duas velocidades, a primeira só pode ser a inicial, porque é quando você começa, e a segunda só pode ser a final, porque é quando você termina. Em 2 segundos, isso aqui representa um intervalo de tempo. É o tempo que durou para ele trocar de velocidade. Só que preste atenção, o meu tempo está em segundos e a minha velocidade está em quilômetros por hora. Como a maioria das provas pedem sempre para adotar o sistema internacional, eu vou sempre procurar manter o padrão da aceleração no sistema internacional, tá? Então, isso significa que a minha velocidade, ao invés de estar em quilômetros por hora, eu tenho que estar com ela em metros por segundo. Significa que eu preciso fazer o quê? Transformar. Então, nesse caso, eu preciso dividir por quanto? Por 3,6. Então, vai ficar aqui, ó, 36 dividido por 3,6, tira a vírgula e acrescenta 0. 36 por 36 vai dar 1, deixa resto 0. Como só sobrou 0, a gente acrescenta e fecha a conta. Então, isso aqui vale 10 metros por segundo. Depois, a gente vai fazer o 54 dividido por quanto? Por 3,6. A mesma ideia, tira a vírgula e acrescenta 0. Se a gente fizer aqui, ó, 54 por 36, isso aqui vai dar 1 e deixa resto 18, abaixo 0. Agora a gente tem que fazer 180 dividido por 36, que nesse caso isso aqui vai dar 5 e deixa resto 0. Então, a minha resposta ela vai ser 15 metros por segundo. Agora, basta fazer o quê? Substituir. A aceleração média, ela é a variação de velocidade sobre a variação do tempo. A aceleração média é o que eu quero. Sempre que for o que eu quero, eu vou repetir a letra. AM. Como eu não tenho uma variação direta, eu preciso fazer o final menos o inicial. Então, vai ficar assim, ó, 15 menos 10. Sobre o intervalo de tempo, que vale quanto? Vale 2. 15 menos 10, 5. Dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Bem simples, viu? É só separar as informações, substituir e depois isso aqui tudo é matemática. É só resolver. Segundo exemplo. A aceleração escalar média de um ponto material é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou anotar aqui, ó. A aceleração média, ela é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, durante 9 segundos. Então, isso aqui representa o intervalo de tempo. Qual é a variação de velocidade nesse intervalo de tempo? Variação de velocidade? Opa, então isso aqui é o delta. Como é variação de velocidade, fica delta V. É o que eu quero. Então, eu vou usar quem? AM é igual a delta V sobre delta T. Como aqui está em metro por segundo ao quadrado e aqui está em segundo, significa que a minha velocidade ela vai estar em quê? Em metros por segundo. Eu tenho que saber o padrão na física. Agora eu só vou substituir. 4 é igual a delta V sobre delta T. Aí eu multiplico o cruzado. Basta eu fazer 4 vezes 9, que vai ser igual a 36 metros por segundo. Isso aqui ficou em metros por segundo porque eu estou achando velocidade. Se eu achar a aceleração, metros por segundo ao quadrado.
Se eu perguntar pelo tempo, vai estar em segundos. Um terceiro exemplo aí para vocês. Aqui eu quero trabalhar uma informação bem importante, tá? Quando falar assim, ó, partir do repouso, sempre que falar partir do repouso, a velocidade inicial vale 0. Mas se ele falar assim, ó, o móvel ele vai parar, tá? Se o móvel vai parar, vou escrever aqui, ó. Aí a velocidade final é que vale 0. Isso influencia muito no cálculo. Por quê? Quando você está tendo uma redução de velocidade, a sua resposta da aceleração ela tem que dar uma resposta negativa. Mas se você está aumentando a velocidade, a sua resposta ela tem que ser positiva. Então isso é muito importante, tá? Aí ele fala, um avião percorre uma pista e atinge a velocidade de 360 km por hora. Então vamos lá, velocidade inicial vale 0 e a velocidade final ela vale 360 km por hora. E o intervalo de tempo ele vale quanto mesmo? 25 segundos. E ele quer a aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que se a aceleração ela tem que estar em metros por segundo ao quadrado, o meu tempo tem que estar em segundo, minhas velocidades precisam estar em metros por segundo. O que significa mesmo? Que eu vou transformar essa velocidade aqui, ó, em metros por segundo. Basta eu dividir por quanto? Por 3,6. Tira a vírgula e acrescenta um zero. 36 por 36 vai dar 1, deixa resto 0. Como os dois números que sobraram é 0, é só acrescentar e fechar a conta. Então, aqui eu tenho 100 metros por segundo. Tem que dividir o 0 por 3,6? Não precisa, porque sempre que você tiver 0, tá, no dividendo, isso aqui vai dar 0. Então, não faz diferença. Agora é só substituir. A aceleração média nada mais é do que a variação de velocidade sobre a variação do tempo. Então, vai ficar a aceleração média é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o intervalo de tempo que vale 25. 100 menos 0, 100. Dividido por 25, isso aqui vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida da minha aceleração.